Olá, bom dia a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou Suelen Martins, sou professora da Universidade Estadual de Santa Cruz e integro a comissão organizadora da Semana Nacional do Livro da Biblioteca da UFSB. A SNLB acontece durante toda essa semana, de 26 a 30 de outubro, pela manhã e à tarde, e as mesas têm início às 9 e vão até o meio-dia. À tarde, as mesas têm início às 2 e vão até às 17 horas. Excepcionalmente hoje, dia 27, teremos a conferência de Roger Chartier, com início ao meio-dia. Em seguida, as mesas vão até às 17 horas. Este evento é uma realização do Sistema da Biblioteca da UFSB, da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagem da UFSB, em parceria com a ProTIC, a ProEx, o IAC e o IACS. Em instantes, daremos início, então, à segunda mesa do dia, que começará agora, às 10h15, daqui uns 2 minutinhos, na qual teremos lançamento de livros, e o primeiro, intitulado Desejo e Sedução, Circulação Intercultural do Dom Juanismo, de Rosa Maria Cerqueira de Piedade, e o segundo, intitulado Hermenêutica da Desigualdade, de Taurino Araújo. Cada participante terá, em média, 15 minutos de fala, e durante as falas, vocês podem enviar perguntas por meio do chat do YouTube. Sugerimos que escrevam a palavra pergunta em letras maiúsculas antes de seu pronunciamento para facilitar a visualização. As perguntas elas serão repassadas aos convidados, às convidadas, ao final da discussão. Não esqueçam de assinar a lista de presença, cujo link se encontra na descrição do vídeo, e será também frequentemente repostado no chat. Fiquem atentas, fiquem atentos. Esta mesa será mediada por Calmon Teixeira, advogado civilista, um prazer tê-lo aqui conosco, e por Eduardo Boaventura, que é filósofo e escritor. Muito obrigada. A quem eu passo a palavra agora. Bom dia. Gostaria de agradecer pela oportunidade e estou aqui para apresentar um pouco do pensamento de Taurino Araújo, que é a hermenêutica da desigualdade. E eu percebi, lendo detidamente a sua tese de doutorado, que a hermenêutica da desigualdade ela é uma síntese entre diversos saberes. Seguindo uma tradição heideggeriana, todo saber humano, antes de ser uma eficácia, antes de ser uma técnica de domínio conceitual sobre a natureza e os homens, todo saber humano é uma construção de sentido. Então, nessa possibilidade de construção de sentido, nós temos uma união entre os diversos saberes, desde ciência até religião, arte. E o pensador Taurino Araújo, ele faz uma síntese na sua hermenêutica da desigualdade entre estes diversos saberes. Isso porque quem leu o livro dele, né, percebeu que ele dialoga a todo momento com a filosofia, com a sociologia, a psicologia, com a ciência jurídica, né? Enfim, e nesse diálogo ele busca sempre achar os pontos de interseção entre essas diferentes ciências, entre estes diferentes saberes. E, ao mesmo tempo em que ele realiza uma síntese, ele tem uma radicalidade, porque a gente pode perceber que ele busca realmente a essência, né, daquilo que ele fala. Então, ele busca a essência do que significa uma hermenêutica, a essência do que significa a desigualdade, e, nesse sentido, ele realiza aquilo que de mais pleno o conhecimento pode buscar, né? Que é compreender a essência de algo e, a partir daí, buscar uma possibilidade de transformação da nossa sociedade. Então, outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o pensamento do professor, do pensador Taurino Araújo,
ele tem uma forte dose de esperança. E aí, é um pensamento otimista. E aí eu noto que a gente pode relacionar essa dose de esperança com a própria poesia. E eu até produzi um texto sobre essa questão da poética no pensamento de Taurino Araújo, né? Porque seguindo uma tradição grega, está lá em Platão, do Banquete, né? Onde se define poesia a partir da etimologia da palavra poesia, né? Poesis, quer dizer produção, fabricação, né? Sair do não ser para o ser. Isso é possível através de uma atitude esperançosa diante da vida. Eu acho que o pensamento de Taurino Araújo é poético, porque ressalta também, e ao longo do livro o Taurino ressalta bastante, a questão da sensibilidade, a importância de termos uma escuta sensível para as coisas, um olhar de ineditismo poético para os fenômenos sociais, né? E somente deste modo podemos construir o ser social. Então, nesse sentido, o pensamento Taurino Araújo, além de ser uma síntese entre as diversas possibilidades de construção de sentido na ciência, é também um pensamento poemático, é também um pensamento que tem essa dimensão estética. Isso deve ser destacado também, né? A dimensão estética do pensamento do Taurino Araújo. E aí eu penso que o Taurino ele realiza também uma síntese entre um verdadeiro dilema do pensamento ocidental, né? E que eu coloquei no meu doutorado, que o pensamento ocidental sempre se debateu entre expressar o mundo ou explicar o mundo, né? Os artistas, eles optaram por expressar o mundo. E os filósofos, os pensadores, por explicar o mundo. Então, o pensamento científico, o pensamento acadêmico, ele quer conceituar, ele quer explicar o mundo, ele cria uma teoria para dar conta dos fenômenos que compõem o mundo. Já o pensamento artístico, ele expressa, ele prefere mostrar o mundo, e aí cada um tira suas próprias conclusões, né? Mas eu noto, na hermenêutica da desigualdade, que tem a dimensão do explicar, porque ali você teoria, você tem uma tese que quer dar conta do fenômeno social, do ser social, e como podemos construir uma sociedade mais justa, respeitando as diferenças, as peculiaridades, né, o que Taurino chama de assimetria, né, de cada um, a assimetria patrimonial, né? Então, tem essa preocupação teórica, tem essa preocupação científica mesmo, né, de criar uma teoria que dê conta da totalidade do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um pensamento que também expressa o mundo, porque a todo momento se reporta também à dimensão artística. Quem leu a tese vê que ele cita teóricos que têm uma dimensão artística muito forte. Por exemplo, quando ele destaca a questão do Adorno, pensador da escola de Frankfurt, que tem vários textos sobre arte, sobre música, sobre literatura, e os pensadores da escola de Frankfurt tinham essa preocupação em se resgatar a sensibilidade artística no Ocidente, né? O Adorno tem essa preocupação, Horkheimer, Walter Benjamin escreveu textos belíssimos sobre literatura, sobre teatro, e o Taurino dialoga com essa escola de Frankfurt. Então, eu diria que é uma teoria, dar conta do mundo através de um pensamento abstrato, mas também é uma forma de fazer arte, é uma forma de fazer poesia no sentido mais profundo, no sentido mais pleno da palavra. Vou passar a palavra ao Taurino, parece que ele quer fazer uma intervenção. Porque a professora Suelen aqui nos alerta a respeito da questão do tempo, porque nós não sabemos se a
professora Rosa Maria Sequeira chegará ou não, né? Aí, com isso, eu passaria agora a palavra a doutor Calmon Teixeira para tratar de aspectos daquilo que você acaba de falar sobre a perspectiva que ele tem dessa noção do ineditismo, a essencialidade na hermenêutica da desigualdade, naquilo que muitos falam que é uma comparação com Cristóvão Colombo, mas ele tem uma visão um tanto diferente, esse sentido da essencialidade, a esperança e também a explicação do mundo, porque se trata de uma teoria, mas ao mesmo tempo uma expressão do mundo, porque é uma recorrência a uma poética. Então, com a palavra o doutor Calmon Teixeira para que ele expresse o que é necessário, e nós aguardamos também que a doutora Rosa chegue. Taurino, eu disponho de que tempo para não ultrapassá-lo? Não estou ouvindo. Alô, não estou ouvindo. Não. Taurino, seu microfone está desligado. Agora eu estou ouvindo. Taurino, seu microfone está desligado. Acho que é por isso que o doutor Calmon... Eu liguei novamente, Sueli. Eu explicava a doutor Calmon Teixeira que ele pode falar o que ele acha que é necessário, enquanto nós regulamos aqui o tempo para observar essa possibilidade também de nós dispensarmos espaço para a doutora Rosa. Pois não. Nós temos, na minha visão, dois mundos, o ser humano, porque é o único que tem mente consciente. Os demais mamíferos, a vaca e o peixe têm mente, mas não têm mente consciente, que é a diferença. Porque foi a mente consciente que nos permitiu chegar onde nós estamos, com esse progresso inacreditável. Então, nós temos o mundo material, que é o mundo físico, e o mundo da mente consciente, que, para mim, duas pontas em que tese ser abstrato, ninguém pega a mente. É um produto do cérebro. Este, sim, é um órgão. Mas este mundo abstrato, ele tem uma existência, e não me ocorre outra palavra senão dizer material, no mundo abstrato da mente consciente. E por que eu estou começando dizendo isso? Porque tudo que nós estamos tratando aqui se passa no mundo consciente, cuja base é o mundo material. Há dois fenômenos, duas marcas, melhor dizendo, que acompanham a humanidade desde a sua existência, que são a mudança e a desigualdade. Desde que o homem é homem, que há mudança da humanidade, e esta mudança só é perceptível para nós, sob esse aspecto, pela mente consciente. Porque a árvore, ela não tem nenhuma noção. O animal, ele também não tem nenhuma noção, ele vive pelo instinto. Mas nós, seres humanos, em função disso, nós temos essa percepção abstrata, mas que no mundo abstrato é de uma realidade tão real quanto o mundo material. Então, é a mudança e é a desigualdade. Mas a desigualdade, para mim, não é apenas a desigualdade econômica ou social, também sobre demais. A desigualdade, inclusive, física. A desigualdade mesmo entre líderes. Então, é uma desigualdade que nos envolve como
a atmosfera envolve o ser humano, mas a desigualdade trazida à tona por Taurino, com a hermenêutica da desigualdade, obviamente, tem como preocupação maior a desigualdade social, a desigualdade econômica. E ele apresenta, porque o seu trabalho, o seu livro, não é apenas uma teoria, ela é uma teoria que se transformou pela sua originalidade, afinal de contas, enveredou por um campo que não há, nos moldes em que ele abordou, não há precedente, e teve também a genialidade, que eu já disse, e mais de uma vez, inclusive ele mesmo, que ele é um gênio pela produção que ele tem. Pela genialidade dele, enveredou também para dar solução a esta questão. Se a humanidade vai ou não seguir esses ensinamentos, esses ditames, é outra questão. Nenhum de nós pode responder por isso. O máximo que podemos é nos esforçar ao máximo, dentro de cada um, aquilo que ele pode fazer para que este ensinamento, essas observações sejam transformadas em realidade. Como outra indagação que me ocorreu, como e por que Taurino chegou a este ponto? E aí eu me lembro, na Grécia Antiga, de Sócrates. Sócrates não escreveu, mas era um perguntador por excelência. E dava respostas, ou fazia novas perguntas. É o que ocorre com Taurino. E é por isso, por essas perguntas que ele fez a si próprio, que ele chegou à introdução, ou hermenêutica da desigualdade, ou introdução a uma teoria jurídica e social. E por que também Aristóteles? Porque Aristóteles se debruçava sobre a realidade. Não é que se Sócrates não se debruçasse, mas eram aspectos diferentes. Ele abordava e também produzia a caverna é uma figuração da realidade com respostas. Então, Taurino também se enquadra nesses moldes. O mundo contemporâneo, principalmente depois da pandemia do desenvolvimento, tornou mais necessária do que nunca a hermenêutica, as suas lições e as soluções apresentadas. Por que razão? Uma razão muito simples. Hoje, além da desigualdade, os desiguais sofrem de uma mazela muito maior, que é a irrelevância. Os desiguais sofrem os efeitos, mas eles existem, digamos assim. Mas a irrelevância torna inexistente
aquele que é objeto da irrelevância. Precisando. Doutor Calmon, aqui nós temos uma questão de tempo, né, a regular. Aí, eu errei. Por isso que eu dentro desse, não preciso. não, mas pode ser convidado a falar novamente, viu? Só para uma questão de regulação de tempo. É porque essa questão que o doutor Calmon Teixeira traz a respeito da irrelevância, ele parte dos postulados básicos da hermenêutica da desigualdade, quando fala na questão do déficit tecnológico, o déficit real e o déficit social. O déficit tecnológico significa a mudança de mundos, a distância de mundos que separa ricos e pobres por uma questão tecnológica, de domínio de acesso à tecnologia. A outra desigualdade, ela se referiria a uma desigualdade real de espaços reais também. E a outra, que é pior ainda, ela passa pela questão da desigualdade social que cria manifestações de status para quem esteja por cima e de menosprezo para quem esteja por baixo. Então, o mérito dessa teoria, como foi bem evidenciado, é tanto ser uma epistemologia afora o conceito de verdade absoluta, quanto também um método hermenêutico, que pode criar a figura do receptor também protagonista. Tudo com uma pegada a partir da realidade. A Gabriela Rodela de Oliveira aqui fala que as nossas intervenções estão sendo ótimas, graças a Deus. Então, nessa perspectiva da realidade social, a hermenêutica da desigualdade, ela parte logo nas ciências sociais descritivas em busca de dados. Seria a etnografia, a sociografia, a estatística. Para nós trabalharmos a desigualdade, temos que ter uma perspectiva dessa ordem. Indo um pouco à direita, para a esquerda, para encontrar as chamadas ciências humanas, nós também trabalhamos na hermenêutica da desigualdade com as ciências sociais sintéticas, como a história, a etnologia, a linguística, e, ao mesmo tempo, também passamos para um campo filosófico também das ciências sociais analíticas. São a economia, a ciência política, a geografia humana e a demografia. Para que, com isso, nós trabalhemos tanto os aspectos da indução científica, quanto também os aspectos da dedução lógica. Para a esquerda, nos perguntarmos, segundo o que eu chamo de o quadro de Jacquard, que se encontra na página 20 do livro, sobre as ciências humanas a partir do que é uma antropologia, que passa por uma antropologia, uma psicologia social e uma sociologia geral, e também as chamadas disciplinas normativas, que são campo de atuação do doutor Eduardo, que seriam a filosofia social, o direito, a política e a moral. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Eduardo para fazer uma síntese desse momento, porque Suelen nos deu mais 10 minutinhos. Eu acho que com isso a gente vai chegando a um termo para equilibrar as coisas, equilibrar esse tempo, uma vez que até agora nós não conseguimos ainda contato com a doutora Rosa Maria Sequeira, né, a portuguesa, que virá apresentar o seu livro sobre o mito de Dom Juan, né? Bom, Otávio, você destacou aí uma questão muito relevante, que é a questão da norma, né? Sim. Quando se busca uma norma... Agora, o microfone está aberto, Aurinho? Está dando uma microfone aqui. Sim, o de doutor Calmon também está aberto. Vamos fechar o microfone. Tá dando retorno. Pronto, agora está ótimo, está ótimo. Então, a questão da norma, né? É o velho dilema, na realidade, sobre a questão do universal. Uma discussão filosófica começa lá na Grécia Antiga, também porque é que não começou na Grécia, né? E quando se discutia se a verdade está necessariamente no universal, no conceito, né? Então, é importante a gente meditar sobre isso.
Para Hegel, a verdade residia única e exclusivamente no universal, no conceito. Para Kierkegaard, a verdade se dava no singular concreto. E aí vem o existencialismo, a partir de Kierkegaard, né? Tem filósofos como Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, né? Destacando o papel do singular. Então, a verdade estaria no singular. E você busca uma alternativa, fazer uma síntese, buscar uma norma que seja uma síntese entre o universal e o singular. Uma coisa trabalhada também por filósofos como Nietzsche, Heidegger, né? Pós-modernidade busca essa síntese, né? E vendo os desdobramentos dessa discussão entre universal e singular na tradição filosófica, a pós-modernidade busca uma síntese. Embora Nietzsche não esteja, claro, cronologicamente, ele não está no pensamento, ele não é do pensamento pós-moderno, mas ele inaugura, ele lança questões que têm uma grande repercussão na pós-modernidade. Então, Eduardo, eu gostaria de trazer uma coisa, porque a questão do tempo, o que você fala é muito relevante e tal, mas os nossos interlocutores, muitos não têm domínio da questão filosófica. Eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que, para chegar à hermenêutica da desigualdade, eu tive que adentrar um campo holístico, um campo de intuição, como você já havia falado antes, que é, inclusive, um campo de fabricação de realidade nova, né? Aí eu gostaria que o doutor Calmon comentasse aquela parte sobre Cristóvão Colombo, né? E a questão do desbravamento, porque foi preciso desbravar, e aí entra Nietzsche nessa questão aí, né? Não está no tempo exato, mas ao mesmo tempo prenuncia uma possibilidade, né? Uma possibilidade de singular. E esse singular incomoda algumas pessoas pelo seguinte, que o singular pode estar no gari, pode estar no que não sabe, pode estar no totalmente despossuído, né? Porque ninguém é detentor da verdade. E hoje todos os conceitos, eles precisam de uma validação a posteriori do que está acontecendo, para que se verifique na prática se aquilo corresponde a uma dinâmica saudável entre realidade, dogmática, zetética e dogmática, para a solução de diversos processos dinâmicos envolvendo blocos, pessoas, enfim, situações. Então, aí, eu estou na precisão do minuto 10h40, eu passo a palavra ao doutor Calmon Teixeira. Pronto. Eu gostaria, a mesma pergunta, para não falar demais, eu vou ser mais sucinto. E vou começar com a sua observação, que o a posteriori confirma ou desmente a realidade. A realidade, a verdade, ou a realidade não, a verdade, desculpa. E a verdade no que tange à realidade também. Não há comprovação maior da relevância e da originalidade da hermenêutica, da introdução a uma teoria social e jurídica, do que o fato de artigos, comentários, debates inúmeros sobre a hermenêutica e a hermenêutica como introdução à ciência jurídica e social. Essa verdade também é certificada pela ONU quando concedeu a Taurino, ou melhor,
incluiu o taurino na categoria de pensador. Ele não é um escritor. Um escritor não cria. O pensador cria. E por isso é que a ONU incluiu o taurino na categoria de pensador e colocou o seu livro na unidade da ONU em Genebra, onde só são colocadas obras que eu, para resumir, digo que são universais e atemporais, como a Divina Comédia de Dante, Dom Quixote de Cervantes, as obras, porque são inúmeras, de Shakespeare. Também elas são, ao longo do tempo, motivo ou causa de diversas manifestações intelectuais. O escritor, quando lança a sua produção, no caso, livro, e nos exemplos que eu citei, também livros, porque há também a produção espacial da música e a produção espacial da escultura. E todas elas, assim como a literatura, são objeto de estudos, críticas, tudo, enfim, dedicado no livro, o autor, desavidamente. São todas válidas, que em obra deixa o homem privado e é entregue público, ela se torna passível de toda e qualquer manifestação. Obviamente que me perdoe a expressão, mas encontro outra. As cretinas a gente ignora, nem merecem respostas. Então, o que ocorre. Suelen nos pede, doutor Calmon, agora tempo, porque nós estamos aqui nos segundinhos finais dos 45 segundos que ela nos deu. Mostrou a verdade da obra e a sua riqueza. Sim, aí no caso aqui, a Suelen faz um comentário bastante interessante, dizendo que a pandemia ela é mais pesada para os mais pobres, e isso inclui desempregos e dificuldades com as tecnologias. Então, nós sonhamos, na verdade, com um mundo promissor e maior, um mundo grande do qual possamos ter motivo de orgulho para comemorarmos os 200 da independência do Brasil, os 100 da Semana de Arte Moderna em 2022 e também os 200 da independência da Bahia, que o Brasil nasceu na Bahia em 2023. Então, essa teoria hermenêutica da desigualdade, ela é uma teoria de proposição, como disse o professor Eduardo, uma teoria de esperança, que não se trata apenas de uma mera interpretação da desigualdade, mas também de uma possibilidade concreta de diminuí-la através da figura do receptor também protagonista. Cumprindo estritamente o tempo dado, eu passo agora a palavra à competente Suelen. Obrigada, Thaís. Nossa, fantástico de vocês. Nossa, o quanto eu aprendi. E eu acho que só se eu quis dizer. Ele Marx falou, né? Realmente, desigualdade depende também da posição do sujeito avaliador, né? Então, a gente tem ainda mais 5 minutinhos, se vocês quiserem finalizar esse diálogo maravilhoso. Professor Calmon, se quiser finalizar o pensamento que o senhor iniciou, né? Fique à vontade, porque a professora Rosa Maria realmente teve algum problema de conexão, por ela estar em Portugal, né? Não conseguimos contato com ela,
Então, dou esses mais minutinhos aí, mais 3 minutinhos para vocês finalizarem, e a gente aguarda aqui, aprendendo. Alguns comentários estão fluindo muito no chat, eu sei que vocês não têm como acompanhar, mas os que eu estou conseguindo coletar, estou colocando aqui para vocês também poderem dialogar com as pessoas que estão interagindo com vocês. Paulino, me dá 1 minuto? Com certeza, a Sueli já lhe concedeu 2 ou 3. Pois não. Veja, os malefícios da desigualdade são mais odiosos ainda e mais maléficos numa sociedade ou numa civilização como a que nós vivemos. Porque quando se vivia numa sociedade, numa civilização frugal, os desiguais, social e economicamente, eram privados de poucas coisas. Mas hoje nós vivemos um mundo maravilhoso e a prova disto é a abolição, como eu comento, de tempo e espaço, porque estamos em lugares diferentes e presenciando ao mesmo tempo as coisas acontecendo, portanto, desaparece o conceito de espaço, geográfico de espaço, e cronológico de tempo, porque se não fosse estes progressos, isso seria ou através de carta ou termos que nos reunir fisicamente. Então, é um mundo maravilhoso, mas isso significa que quando eu sou privado deste banquete, eu estou sendo punido, castigado, terrivelmente. É uma coisa inimaginável. A favela é uma das demonstrações mais indignas da civilização ocidental do século XXI, que é o que nós... Doutor Calmon, para ser bem fidedigno ao tempo, a gente precisa passar a palavra ao Eduardo e tal, para que ele traga algumas considerações finais naquilo que o senhor falou sobre essa questão, né, da favela e a questão do banquete, e principalmente também essa questão dessa proposição, né, de esperança, de possibilidade nova, de inclusão naquilo que passaria pela da simplicidade também, né, para que as distâncias elas possam ser diminuídas. Eduardo, está fechado ainda, o senhor abriu. Eu gostaria de destacar sobre essa questão do banquete, primeiro, né? E realmente, historicamente, nós... Está dando a microfone aí, tá no seu microfone. Tá dando retorno. Tá dando... Agora, beleza. Consigo fechar então, o que eu gostaria de destacar é que nesse banquete universal da ciência, das artes, os mestiços sempre foram excluídos, né? E é muito interessante, muito importante vermos um pensador mestiço, né, de um país periférico criar uma teoria de cunho de potência universal. No caso do pensamento taurino e do pensamento, por exemplo, de Machado de Assis. E aí a gente nota que a força que pode realmente ocasionar uma revolução social dos países periféricos passa necessariamente pela questão da simplicidade. Taurino aborda muito na sua tese. E a simplicidade é o que permite unir
as diversas contradições sociais, unir ricos, pobres, unir mortais e mortais, no sentido do sagrado, né? E que permite unir o sagrado e o profano, os dualismos em que a nossa sociedade, o nosso país, se encontra esfacelado. Eu acho que... Eduardo, eu preciso fazer um comentário final aqui, porque senão o Suelen vai me puxar a orelha aqui por causa do tempo, porque a gente dispõe de bem pouco tempo. Uma coisa interessante aí nessas uniões que foram propostas, porque estamos apresentando um livro e muitas pessoas não conhecem totalmente, né? Nós tivemos o inusitado nessa obra de ter um dos pós-fácios. O pós-fácio tem o seguinte título: ao jurista Taurino Araújo Agô Mojubá, ou seja, é um pós-fácil feito por um pai de santo, que ele junta essas categorias aí heideggerianas, e ele me pede Agô, que Agô em Yorubá significa uma forma educada de dizer sai da frente, senão você não vai conseguir passar. Então, aqui eu noto que na questão desse tema, nós vamos agora concluir as nossas falas, dando esse agô para os próximos que virão, permitindo esse sai da frente, para que esse nosso diálogo bastante proveitoso aqui possa acontecer. A doutora Rosa Secora, ela de isso aí. Olha, consegue nos ouvir, professora? Ela parece que ainda está na antessala, né? Ela não ligou ainda o microfone. Sim, não. sim. Eu não sei como ela gostaria de fazer. Eu acredito que nosso tempo já está encerrando, mas eu estaria aqui. Eu acredito que vocês também, né, para ouvi-la, pelo menos mais 10 Taurino, infelizmente, eu tenho que sair. Sim. Então, o Eduardo fica e tal, a gente vai conversando com a professora. Isso, pelo menos ela conseguiu chegar, né? Então, acredito que pelo menos 10 minutinhos ela possa falar um pouquinho a respeito do livro, do lançamento do livro dela, e depois a gente encerra a mesa, então, tá bom? Porque a gente tem uma palestra agora meio-dia também, né? A gente não tem como se estender muito, mas em respeito à presença dela, estamos muito felizes, professora, em tê-la aqui. Então, se vocês quiserem finalizar rapidinho, e aí a gente passa um momento para ela, então, tá bom? A gravação que eu posso assistir depois? Pode sim, doutor. Vai ficar gravado no YouTube. Viu? E o tempo parece que foi 2 minutos que começou. Verdade. Ninguém sentiu o tempo passar. Então, eu pediria à professora Rosa que tente ligar a câmera dela, vamos vê-lo, porque ela perfeitamente, né? Mas nós precisamos também que ela acione aí a imagem. Aí a doutora Rosa já está tentando entrar, seja muito bem-vinda. Conseguimos ver seu nome aqui. Mas agora veio, sim? Bom dia, muito prazer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, muito gosto em estar convosco. Que maravilha, doutor Calmon, a doutora Rosa já está entre nós, se o senhor dispuser de um tempinho e tal. Porque na minha cabeça que eu sou um romântico, né? O Dom Juanismo é um tema eterno, mas eu gostaria de ouvir da professora Rosa Maria Sequeira se esse tema continua atual mesmo, né? Como eu penso que continua. É verdade, é verdade. Antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco com estas iniciativas fantásticas, fabulosas, num tempo em que vivemos, que a cultura está muito em baixo, só se fala de cultura e parabéns a organização por esta
iniciativa. Caso, a busca de um final feliz na constância e também da exibição de algo bonito para a gente ver e para todo mundo ver. O mito de Dom Juan, de fato, é eterno. Eu volto a palavra para a senhora, ou então, se o professor Eduardo também quiser fazer algum comentário, que ele é um craque aí da literatura, teria a palavra também. Bem, então, o que me fascina realmente neste tema, este meu livro representa, quer dizer, junta uma série de artigos que eu tenho publicado ao longo dos anos. O que me fascina aqui não só foi pelas razões que o professor Taurino disse, porque pertence à humanidade, é um assunto que toca uma questão humana, e por isso os autores de todos os países, de todos os tempos, se interessaram por este tema. Todos os grandes autores ou têm um livro sobre Dom Juan, ou têm na estante um livro sobre Dom Juan. E o que me interessa aqui é isso precisamente, é este diálogo entre os autores, que é muito interessante. Por exemplo, quando o João Gabriel de Lima, em 2000 aí no Brasil, intitula o seu primeiro romance, O Burlador de Sevilha, está a dialogar com Tirso de Molina,
que foi o espanhol em 1730, que escreveu a peça com o mesmo nome. E este diálogo de Gabriel de Lima e Tirso de Molina, portanto, é um romance que responde de uma outra maneira, muito, muito interessante. É uma crítica da sociedade moderna. Mas está a reportar-se a Tirso de Molina. É uma outra versão, é uma reação à peça de Tirso de Molina. Da mesma maneira, o nosso prémio Nobel, o José Saramago, que vem retomar um título da ópera de Mozart e da Ponte. Portanto, é uma outra proposta, uma reação, de facto, àquela obra de Mozart e da Ponte. E é isso que é muito interessante no mito, é este diálogo entre autores que estão distantes no espaço e distantes no tempo, mas que é uma conversa que constantemente se mantém. Eu gostava também de chamar a atenção para um investigador brasileiro que tem que é o Jorge de Sousa Araújo, que tem um estudo muito, muito interessante e que eu cito, tenho citado muito, sobre o mito de Dom Juan no Brasil. Porque o meu livro, para além de uma primeira parte que tem coisas sobre o mito de uma maneira geral, uma segunda parte dedica-se mais ao mito de Dom Juan em Portugal, indo buscar autores mais recentes. O Dom Juanismo entrou muito tarde em Portugal, e os autores, enfim, mais recentes, mas em Portugal. Este é de facto, que é um livro bem grosso sobre o Dom Juanismo no Brasil, e eu recomendo a leitura, é muito interessante. Uma coisa interessante também, que a senhora retratou muito bem aí, é a questão do fundo paradoxal no conteúdo psicológico de Dom Juan, que permite tantas leituras, né? É verdade. Alguns de um jeito, outros de outro jeito, alguns gostando, outros não gostando tanto, mas ele continua sempre aí, né? É verdade. Não há só um tipo de Dom Juan. Há muitos, não é? Ele começou por ser um malandro, não é, um burlador, um embusteiro, que dormia com as mulheres forçando-se passar pelo noivo delas, portanto, era um burlador. Depois isto mudou, especialmente com Molière, ele passa a ser um sedutor, usa a palavra, usa já estratégias de sedução. Durante o romantismo, o romantismo idealizou muito Dom Juan, que ele passa a ser uma vítima do seu coração, aquele que procura a mulher ideal e ainda não a encontrou, não é? E tem mudado ao longo do tempo até se tornar mulher nos tempos modernos, porque com aqui o romance de Conceição Carrilho, este que mostrei, trata-se do Dom Juan mulher. E isso não pode estar antes, aí nós tratávamos antes do meu livro, Hermenêutica da Desigualdade. Aí eu noto que Dom Juan, ele dialoga de uma certa forma também com o mito de Hermes, as visões sobre Hermes, desde aquele que tem a palavra, o domínio da palavra, aquele também que é criticado pela mesma razão. E Hermes é também considerado, num certo tempo, um embusteiro também. Sim, de acordo, sim, tem toda a razão. Eu vejo também que este mito é um pouco o mito do eterno retorno, não é? É um mito de recomeço. E como dizia ele em certa obra, que eu agora já não me lembro, na vida merecemos vários recomeços, já que o final será único. Portanto, o Dom Juan está sempre a recomeçar os seus amores.
durante toda a sua vida, não é? É um pouco também, falou em Hermes, também se pode fazer a aproximação a Sísifo, não é? Que está sempre tentando uma nova conexão. Eu não sei, eu fico olhando assim para Dom Juan, os diversos autores que o descreveram, se ele seria um oral do excesso ou um oral da falta. Se lhe deram muita comida ou lhe negaram muita comida, porque ele sempre está querendo falar com gente, sempre está em conexão, é muito o personagem, né? Por acaso está aí a tocar um ponto muito interessante, porque, como todos os mitos, o mito Don Juan é um mito, e como todos os mitos são reguladores da sociedade e regulam os excessos, não é? Conforme os sociólogos e os mitólogos referem. Neste caso, Dom Juan, de facto, é excessivo. É excessivo do ponto de vista sexual, não é? É excessivo nas provocações, enfim, é um provocador que não respeita leis, e sim, o mito Don Juan tem muito a ver com os excessos e com a regulação dos excessos. Aí eu encontrei o Dom Juan da falta nessa coisa aí do momento desse Dom Juan carente em busca da mulher ideal, né? Que seria uma nutridora dele em todos os aspectos. Talvez assim, talvez até substituindo a própria mãe dele num certo aspecto, né? Uma mãe lasciva e tal, nutridora, enfim. Sim, há um estudo muito interessante do Otto Rank, Dom Juan e o Duplo, Otto Rank, que enfim era um psiquiatra um pouco desalinhado na corrente da época, e tem um estudo sobre Dom Juan onde aponta exatamente essas motivações, esses arquétipos, e de facto o romantismo sim explora essa questão da mulher salvadora, porque durante o romantismo é a mulher que salva Dom Juan, salva da perdição, não é? Portanto, é o anjo salvador, é a grande mãe, enfim. Enfim, esta é uma história muito... Num certo momento, essa mulher faz Dom Juan rezar, né? Naquela parte do Pai Nosso, quando fala, mas livrai-nos do mal, amém, né? Das gulas, de todas as tentações. A mulher consegue aquilo que Deus não conseguiu, que é a luta com Deus, e converte Dom Juan e salva-o, coisa que Deus não conseguiu, porque durante o mito também há esta tensão entre o sagrado Deus e Dom Juan, que o nega, mas ao mesmo tempo dialoga com ele. Vemos esse tema especialmente explorado pelo nosso Guerra Junqueiro e depois pelo espanhol Torrente Ballester, onde há este desafio e esta luta com o sagrado, ver quem pode mais. É realmente a história... Estão nos dando aqui só 3 minutinhos para terminarmos. Eu queria que a senhora falasse um pouco do Dom Juan, protagonista, que se sente praticamente um deus, né? Ele é uma excentricidade no mundo, buscando viver do jeito dele, mas, ao mesmo tempo, ele é o centro, né, de tudo, o tempo todo. Como se não houvesse vida, não houvesse morte. Ele está sempre aí, né, atuando, agindo, enfim, conectando. Sim, porque, na verdade... Dom Juan anula o tempo, ele ultrapassa o tempo com estes recomeços contínuos, com os renascimentos, e nesse sentido, sim, é uma figura, para já, é aquilo que os antropólogos chamam uma figura da zona intermédia, quer dizer, aquele que sendo da Terra, sendo humano, tem contacto com o além.
Portanto, a presença de Deus revela-se, não é? Na estátua, no castigo, na fogueira, dialoga, portanto, ele desafia a divindade, vemos isso na ópera de Mozart, que a estátua lhe diz, arrepende-te, acelerado, e ele, não é? Portanto, é já realmente um ser que participa do divino, é um herói da zona intermédia, tem essa parte divina, sim, absolutamente de acordo. Aí eu queria vos dizer o seguinte, que se Dom Juan tivesse nascido aqui em Salvador da Bahia, nos terreiros de Candomblé, enfim, Dom Juan seria filho de Ansan, percorrendo o Orum em 1 segundo, uma coisa maravilhosa. Uma coisa estonteante numa tarde, né? Uma figura, assim, bem grandiosa. Quer dizer, ele é tanto local quanto universal, né? Ele está em todas as culturas, em todas as possibilidades. Nós temos mais 2 minutinhos para a senhora dar as palavras finais, né? E muito bom que tenha chegado aqui a tempo de nós termos essa conversa pequenininha, mas muito, muito gratificante. Muito obrigada. É um gosto estar convosco. Eu já expliquei porque é que este tema me seduz, é pelo diálogo entre autores, mas também, como o professor Taurino diz, toca uma questão humana, que tem a ver com não é só apenas individual, mas é social. Todos os mitos são reguladores da sociedade, são críticos, e especialmente nestas últimas obras que eu mostrei, vão incidir exatamente na sociedade que conhecemos. O João Gabriel de Lima foca a Questira do embuste, dando-lhe até um valor positivo, às vezes. Maria da Conceição Carrilho já lhe dá um aspecto enfim, desta correria, o que é preciso é movimento, portanto, andar sempre a correr, passar de um lado para o outro, petiscar, não é? Portanto, cada um dos autores traz uma perspectiva crítica, não só ao humano, mas também ao aspecto social, e é isso que é interessante sobre, enfim, a sociedade moderna. E andando a correr, foi preciso, a senhora Suelen nos pede novamente a palavra para nós concluirmos, assim, magistralmente, essa manhã maravilhosa de hoje, né? Que, a seu tempo e modo, possibilitou um diálogo entre as 2 obras aí, a Hermenêutica da Desigualdade e também o vosso livro tão bonito. Obrigada, foi um gosto estar convosco. Então, damos por encerrada, então, esta mesa. Muito obrigada a todos pelas contribuições. Obrigada mais uma vez, professora Rosa Maria, Taurino Araújo pela fala e mediação, Eduardo Boaventura, doutor Calmon Teixeira pelo diálogo. Agradecemos pelo apoio técnico na figura de Cleidson de Jesus. Teremos agora um breve intervalo e retornaremos ao meio-dia com Roger Chartier, que falará a respeito da teoria da leitura e do livro. Então, fiquem conosco, voltamos já. Muito obrigada. Obrigada.